dizendo a vocês, a relação entre duas variáveis quantitativas, ela pode ser explicada, então, o grau dessa correlação pelo coeficiente de correlação linear de Pearson, que é o valor de R, que varia, então, de -1 a 1. E esse valor de R é diferente desse valor de R ao quadrado aqui, tá? Bom, então, uma das formas de definir a relação da correlação é o coeficiente de correlação linear de Pearson. A outra forma é aquele R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. O coeficiente de correlação linear de Pearson, então, que é dado por essa fórmula aqui, ó, que é N, que é o número de variáveis amostrado, vezes o fatorial da multiplicação entre o dado observado x e o seu dado y, menos o somatório dos dados x vezes o somatório dos dados y, dividido pela raiz quadrada do número de dados vezes o somatório dos valores de x observados ao quadrado, menos o somatório dos valores de x elevado ao quadrado. Que é diferente. Aqui eu tenho, primeiro eu faço o quadrado dos dados, depois somo. Aqui eu somo os dados, depois elevo ao quadrado. Vezes a raiz quadrada do número de amostras, vezes o somatório do valor de y ao quadrado, menos o somatório dos valores de y ao quadrado. Bom, antigamente a gente fazia isso tudo na calculadora, né? Para definir esses valores. Hoje, qualquer programa estatístico, ou até mesmo o Excel, que é um programa estatístico também, ele consegue fazer essa determinação simplesmente aplicando fórmulas estatísticas, selecionando as células e mandando o Excel, então, elaborar essa continha matemática. Bom, mas o que esse coeficiente, então, de correlação de Pearson me indica? Ele me indica a força dessa correlação e o tipo dessa correlação, se ela é positiva ou negativa, e se ela é fraca, moderada ou forte. Se eu obtiver um valor de R igual a 0, não há correlação nenhuma. Porque é muito difícil você ter um valor igual a 0. Né? Mas valores muito próximos de 0 têm uma correlação tão fraca que a gente considera muitas vezes ausente. Mas ela existe. Bem fraquinha, mas existe. Quando esse valor vai se aproximando do valor 1 positivo, significa que essa correlação é positiva, é direta e ela é cada vez mais forte. Ou seja, próximo de 1, eu tenho a maior probabilidade de que o aumento de uma leve ao aumento da outra. Por outro lado, se esses valores se aproximam de -1, eu tenho uma correlação negativa e próximo de -1, eu tenho um caráter forte dessa relação negativa. Quanto maior uma variável, maior a possibilidade da outra variável ser menor. O índice de correlação de Pearson próximo de -1. Então, esse índice R, o sinal dele me indica se é uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional.
E a proximidade com o valor 1 me indica se é mais ou menos forte. O coeficiente ele não tem unidade. Ele independe das unidades medidas nas variáveis. Tá? O coeficiente ele é adimensional. Ele não tem uma relação com as unidades. Então, se eu fizer uma medida, por exemplo, do tamanho dos cães em centímetro e da massa em quilo, e observar uma correlação positiva próximo de mais 1, se eu mudar a minha metodologia de amostragem, ao invés de medir em centímetros, medir em milímetros, e ao invés de medir em quilo, medir em gramas, isso não irá influenciar no meu R. Tá? Porque independe das unidades de medidas. É uma relação entre as variáveis. Na letra A aqui, eu tenho uma correlação, então, negativa, inversamente proporcional. Na letra B aqui, eu tenho uma correlação positiva, diretamente proporcional. Na letra C aqui, ó, eu já não tenho uma correlação tão forte assim. Mas ela me indica aqui que à medida de que eu vou aumentando o x, os valores de y permanecem constantes ou aumentam muito pouco. Essa correlação aqui, ela está me indicando que possivelmente ela é próxima de zero, ou zero, que é muito difícil. Então, ela vai estar levemente inclinada aqui ou levemente inclinada para baixo. Mais 0,0 alguma coisa ou menos 0,0 alguma coisa. Já aqui, ó, com os pontinhos tudo em cima da reta, eu tenho uma correlação aqui de menos 1, possivelmente. Aqui com os pontinhos afastados da reta um pouquinho, eu já tenho uma correlação aqui de mais 0,97, por exemplo. Se todos os pontos estivessem em cima da reta, mais 1. Mas como os pontos estão dispersos, eu diminuo o meu valor de R. Agora aqui, ó, eu tenho uma correlação. Só que é uma correlação que não é linear. É uma correlação quadrática. E aí, num determinado momento, à medida que eu aumento o x, o valor de y cai. E aqui, ó, no ponto mínimo, a partir desse ponto, à medida que eu aumento o x, o valor de y sobe. Então, nessa correlação aqui, eu não tenho uma relação direta entre o valor de R, positivo ou negativo, e se as variáveis são proporcionais diretamente ou inversamente. Para discutir se uma variável é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, eu tenho que ter uma regressão, uma correlação linear. Eu tenho que ter uma reta que explique a dispersão desses pontos. Se essa dispersão não for explicada por uma reta, eu não vou ter um coeficiente de correlação linear, positivo ou negativo, e possivelmente esse coeficiente de correlação vai ser igual a zero, ou muito próximo de zero. Tá? Bom, vamos ao exemplo. Então, a tabela abaixo apresenta os preços médios das ações e títulos divulgados pela Bolsa de Nova York entre 1950 e 1959. Calcule o coeficiente de correlação de Pearson e interprete o resultado. Então, olha lá. Entre os anos 50 e 59, uma relação entre ação e título. Então, quantidade de títulos divulgados, valores das ações. Aqui eu tenho o somatório dos valores da ação, das ações,
e aqui um somatório dos valores dos títulos. O exercício chamou as ações de X e os valores de títulos de Y. Para determinar o R, basta eu usar essa fórmula, né? Se eu aplicar, então, essa fórmula, eu posso montar uma tabela no Excel. Ó. Ano, ações, títulos. Copiei a tabela anterior. Aí eu vou lá e crio uma nova coluna e faço X vezes Y. Aqui. E o somatório. Faço X ao quadrado. Pego esse valor aqui e elevo ao quadrado. Está aqui. Pego esse valor de Y e elevo ao quadrado. Está aqui a soma do Y ao quadrado. Aí fica fácil de aplicar a fórmula agora. Ó. N, que é o número de amostras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vezes somatório de X vezes Y. X vezes Y está aqui. A soma deles, o somatório está aqui, ó. Vezes 44.025,03. Menos somatório de X vezes somatório de Y. Somatório de X está aqui, ó. 452,64. Vezes somatório de Y está aqui. 97466. Dividido pela raiz de N vezes o somatório de X ao quadrado. X ao quadrado está aqui, somatório está aqui. Raiz de 10 vezes 20.937,69. Menos somatório de X ao quadrado. Somatório de X está aqui. Ao quadrado. Vezes raiz quadrada de N vezes somatório de Y ao quadrado. Y ao quadrado está aqui. Somatório está aqui. 10 vezes 95.000. Menos somatório de Y ao quadrado. Menos 97466 ao quadrado. Olha o somatório de Y aqui. Ó. Ao quadrado. Se eu continuar fazendo essas operações aqui, eu vou chegar no valor de menos 0,4561. O que significa esse valor encontrado? Existe uma correlação entre ações e títulos? Existe. É uma correlação forte? Próximo de menos 1? Não. É uma correlação próxima de 0,5. Então, uma correlação moderada. É uma correlação positiva ou negativa? Uma correlação negativa. Se ela é uma correlação linear, negativa, o que me indica a relação de proporcionalidade entre essas duas variáveis? À medida que os valores de Y diminuem, os valores de X aumentam. Ou à medida que os valores de X aumentam, os valores de Y diminuem. Então, o que eu posso visualizar aqui, ó, visualmente, na tabela, 35, 39, 41, até 55, 102, 100, 97, 94. Os valores estão me demonstrando que há uma correlação inversa, que foi comprovada pelo cálculo. Agora, tem no meio aqui, ó, dessa relação aqui, o valor 100, que é maior do que 98, que é maior que 97. Está dando um valor de ação aqui intermediária. Esse 100 aqui, ó, é um valor que a gente chama de outlier, um valor fora da minha correlação. Seria um daqueles pontos mais afastados da linha que explica a minha relação entre ações e títulos. E esses valores mais afastados, quanto mais afastados eles são,
mais próximo de zero, eles fazem o meu coeficiente de correlação ficar, se aproximar, tá? Bom, agora é com vocês. Existe uma correlação entre o número de faltas e a nota final? Então, o indivíduo que falta mais, o indivíduo que falta mais, ele tem menor nota? O indivíduo que falta mais, ele tem maior nota? Se vocês estiverem com um computador aberto aí, abra uma planilha no Excel e tentem montar uma planilha semelhante à que eu fiz aqui anteriormente. Coloque as variáveis e faz uma vezes a outra, uma ao quadrado e a outra ao quadrado. Tentem montar isso aí. Eu vou dar uns 5 minutinhos. Aliás, uns 10 minutinhos para vocês tentarem fazer isso aí. Ou, para aqueles que não têm calculadora, ó, que não estão fazendo com Excel aí, se tiver uma calculadora, tentam fazer na calculadora. E aí monta no papel. O problema é que a maioria aí deve estar usando o celular, né? Como assistir na aula. E a única calculadora que tem é a do celular. Aí vai ficar meio complicado de tentar fazer o exercício. Às vezes, se vocês conseguem pensar e estruturar a resolução desse exercício.
Pessoal, vamos lá? Olha lá, então. Ó. Se eu não tenho o Excel, se eu não tenho um programa de estatística, eu preciso de montar uma tabelinha dessa aqui. Ó. Eu tenho as faltas, que são a minha variável x, e tenho as notas, que são a minha variável y. Eu preciso de fazer a multiplicação de x vezes y, então eu faço 8 vezes 78, coloco aqui, 2 vezes 92, coloco aqui, e assim sucessivamente. Tem que fazer o quadrado de x, então 8 elevado ao quadrado, 64, 2 elevado ao quadrado, 4, 5, 25, e assim sucessivamente. Tem que fazer o quadrado de y, 78 ao quadrado, 92 ao quadrado, 90 ao quadrado, e assim por diante. Aqui embaixo é o somatório. Eu vou somar todos os valores dessa coluna e vou colocar aqui. Somar todos dessa coluna e colocar aqui. Todos do que eu obtive aqui, colocar aqui, todos dessa aqui, todos dessa aqui. Na fórmula eu vou usar os somatórios dessas variáveis e das suas relações matemáticas para obter o meu valor de R. Se eu tenho um Excel, eu monto a minha tabela e aí basta eu aplicar aqui, ó, uma fórmula matemática chamada de Correl e selecionar as duas variáveis. Primeiro a variável x, depois a variável y. Então, vou mostrar para vocês aqui. Ó. No Excel, eu não preciso de formar toda essa tabela aqui que eu formei. Ó. Eu formei essa tabela simplesmente para deixar elas para você aqui. Ó. Tá? Mas no Excel, basta eu ter a coluna X e a coluna Y. Se eu quero saber qual é o valor de R, basta eu selecionar aqui uma célula, colocar igual e pedir aqui ó, a função Correl e selecionar a coluna de X e selecionar a coluna de Y. E dar um Enter, eu tenho o valor da correlação. Então, aqui, ó, quero determinar a correlação linear de Pearson. Igual, Correl, abre parênteses, valores de X, valores de Y. Fecha parênteses, menos 0,9747. Eu expresso sempre esses coeficientes com 4 casas decimal, pessoal. Esse é o padrão. E olha aqui, então. Ó. O meu R é de menos 0,9748. O que significa esse R aqui? Primeira coisa, ele é negativo. Então, minha correlação ela é negativa. À medida que um aumenta, o outro diminui. É inversamente proporcional.
E ela é próxima de menos 1. Ó. Se ela é próxima de menos 1, significa eu dizer, então, que é uma correlação forte. Então, à medida que aumenta as faltas, a minha nota tende a diminuir. Se eu observar aqui, ó, 8,78, 2 faltas, 92. Ó. Diminuiu a falta, aumentou a nota. Aumentou um pouquinho a falta, diminuiu a nota. Aumentou bastante a falta, diminuiu bastante a nota. Aumentou mais um pouquinho a falta, diminuiu mais um pouquinho a nota. Diminuiu a falta, aumentou a nota. Diminuiu mais um pouquinho a falta, aumentou mais um pouquinho a nota. Então, o que os dados me demonstram aqui visualmente é confirmado pelo coeficiente. E aí, se eu pegar os valores de faltas em função, valores de falta em função da nota, eu vou observar justamente isso. À medida que os valores de falta vão aumentando, as notas vão diminuindo. E aqui, se eu clicar aqui com o botão direito, ó, sobre o ponto, e vir aqui adicionar linha de tendência, e clicar aqui em linear, e apertar aqui, ó, exibir equação, vai me dar a linha e a equação que define matematicamente essa correlação. Tá? E o R aqui é o R ao quadrado, por isso que ele está diferente de 9,748. Porque esse aqui é o coeficiente de determinação. Então, o coeficiente de correlação linear me explica justamente isso. Se ele é positivo, uma correlação proporcional diretamente. Se for negativo, inversamente proporcional. Mais próximo de 1, mais forte. Mais próximo de menos 1, também mais forte. Próximo de 0, mais fraca essa correlação. Bom, então as análises dos dados sugerem a existência de relação funcional entre as variáveis. Então, só de olhar o gráfico de dispersão, eu tenho uma sugestão dessa relação. O problema é qual a função matemática que expressa essa relação. Então, para explicar essa correlação matematicamente, entra a regressão. A regressão, então, é uma função matemática que explica grande parte da variação de y em função de x. Uma outra parcela dessa variabilidade de y, que não pode ser explicada por x, é atribuída ao acaso, que a gente chama de erro aleatório. Então, sempre que eu tenho duas variáveis quantitativas, uma variável é a variável independente, ela é chamada de x, plotada no eixo x, e y é a minha variável dependente. Eu quero saber se ela depende de x. E se ela depende de x, como que é essa dependência? De que forma ela é dependente? E com o coeficiente de determinação, o quanto que essa dependência é explicada pela regressão. E o quanto dessa dependência é atribuída ao erro aleatório. Então, no exemplo anterior aqui, ó, a minha equação é do tipo y 3,9 mais 105.
R ao quadrado de 0,9502. Isso me diz que a variável x, que é a variável independente, faltas, ela influencia a variável dependente, que é notas, de acordo com essa equação aqui. E 95,02% dos dados de falta possui uma correlação inversa com as notas. Os outros 4,98% das variáveis faltas vão influenciar a nota de forma aleatória, sem respeitar essa relação linear aqui, inversa, que foi observada pelo coeficiente de Pearson. Tá? Então, o estudo de regressão define essa equação. Então, o modelo de regressão, ele busca explicar sempre a variável y, e quando essa regressão ela é do tipo linear, uma reta, ela busca explicar a variável y em função da variável x, de modo que uma aumente e a outra aumente diretamente proporcional, ou que uma, ao aumentar, a outra diminua, inversamente proporcional. Então, uma variável independe, porque à medida que ela vai aumentando, ela vai influenciar a outra variável, que é a variável dependente. Esse termo independente e dependente é porque quando eu faço uma avaliação da correlação dessas variáveis, por exemplo, um experimento para avaliar isso, eu tenho sempre que fixar uma em função da outra. A que eu irei fixar, ela será dependente da variação da independente. Então, à medida que eu vou aumentando a independente, eu vou observando a variável dependente. A independente eu irei manipular. A variável dependente irá fornecer o resultado para eu avaliar a sua relação com a variável independente. Então, número de sessões de fisioterapia e renda de um fisioterapeuta. Então, o número de sessões é o que vai sofrer variação para aumentar ou diminuir a renda. Renda e consumo. Quem determina o consumo é a renda, e não o consumo que determina a minha renda. Né? Seria bacana se quanto mais eu gasto, mais eu ganho. Né? Ou quanto mais eu quero gastar, mais eu ganharia. Mas não é isso, né? Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Então, quem determina o consumo é a renda, e não o contrário. Então, quem determina a variável dependente é a variável independente, não o contrário. Número de questões erradas e a nota da prova. A nota da prova é determinada pelo número de questões erradas. Taxa de isolamento social e infectados por Covid. Os infectados por Covid não determinam a taxa de isolamento. Pode até influenciar, né? Dizendo, ó, a taxa de infectado está muito alta, vão aumentar a taxa de isolamento. Mas isso já é uma medida da análise que foi proporcionada pela variável independente, que é a taxa de isolamento, e influenciou o aumento do número de casos. Os infectados por Covid e os mortos. O infectado é a variável independente e os mortos a variável dependente.